Olá, eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e estamos reunidos para a continuação da nossa aula da unidade 17. Sejam todos bem-vindos para este conteúdo bíblico e teológico. Lembrando a vocês, compartilhe com mais alguém este vídeo aula, se inscreva no canal, que é muito importante. Pare este vídeo, reveja esta aula, faça anotações, porque vai contribuir para o seu crescimento, tá bom? Que o Senhor possa te abençoar sempre. Vamos dar início em nossa aula tratando sobre pontos importantes, sobre noções de homilética. Vamos dar a continuidade, vamos estar aqui tratando sobre assuntos importantes que vão contribuir para o nosso crescimento bíblico. Precisamos compreender de uma maneira clara que o estudo da palavra, a leitura da palavra, uma vida de meditação, uma vida acadêmica saudável é muito importante. Ela contribui para o seu crescimento e para a sua vida com Deus. Precisamos observar dentro da área teológica pontos fundamentais que nos direcionam e nos mostram o caminho a qual precisamos seguir, um caminho reto, um caminho cristocêntrico, um caminho bíblico, um caminho inteligente que vai afirmar os nossos passos para que nós venhamos sempre crescer e buscar a cada dia ter uma comunhão com o Senhor, tá bom? Vamos dar início e eu estarei aqui tratando alguns pontos importantes no material que eu estou aqui usando como apoio para a ministração desta aula. O estudo da palavra. É ela que vai ser usada, não nossas próprias ideias. Precisamos compreender um fator muito importante, que o estudo da palavra é importante na vida do cristão. Nos dias atuais, são poucos aqueles que de fato buscam uma profundidade com a Sagrada Escritura. Hoje muitos querem aplicar as suas ideias e não querem pregar o Evangelho de Cristo. Muitos estão deixando de manter uma comunhão verdadeira com o Senhor. Prezados seminaristas, temos que compreender de uma maneira clara dentro dessa unidade que o estudo da palavra, ele nos fortalece, ele forja o caráter, ele prepara homens e mulheres para pregar, ensinar às pessoas o caminho da salvação. Um dos grandes pontos importantes que o estudo da palavra precisa ser um estudo fiel, a meditação fiel, o compromisso fiel. O tempo que nós vivemos neste século 21, a apostasia tem dominado a mente de muitas pessoas. Nos dias atuais, o engano, a falsa pregação, a heresia tem assolado a vida de muitas pessoas, porque poucos são aqueles que querem de fato crescer no conhecimento. Poucos querem de fato ter uma vida com Deus, mas aqueles que buscam se aperfeiçoar, aqueles que buscam crescer e buscar uma comunhão verdadeira com Deus, a presença do Espírito guiará aqueles que de fato zelam pela palavra. Continuando as nossas ideias, os nossos assuntos, quem semeia a palavra colherá frutos, pois ela é chamada semente. Leia Salmos 126, verso 2. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quem semeia apenas o que é humano não obterá frutos espirituais. A preparação espiritual é vital para o pregador e seu sermão. A preparação espiritual é vital para o pregador e seu sermão. Então, o pregador, o ensinador, precisa ter uma vida de oração, porque antes de falar aos homens, ele precisa primeiro falar com Deus. Uma vida de oração,
uma vida de comunhão, uma vida de santidade, uma vida que glorifique ao Senhor. A palavra que sai de um coração abrasado, após ter estado na presença do Senhor, vai até o coração do ouvinte, mas a que flui apenas da cabeça só vai até a cabeça do ouvinte. Obstáculos à preparação do pregador. Vamos compreender. Muitas vezes é nesta hora de preparação mental e espiritual, quando o pão está no forno, para logo ser distribuído ao povo, que surgem as interrupções e obstáculos. O pregador sábio resistirá a essas perturbações, sabendo, via de regra, tratar-se do diabo em ação maligna de roubar a palavra. O sermão, quanto às suas fontes, isto é fontes ou motivos para sermões. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Vamos compreender algo muito interessante: fichário de assuntos do pregador. Todo pregador deve ter seus apontamentos individuais, livros, revistas e jornais apropriados. O pregador deve ler muito. A natureza em geral. O pregador deve ser um bom e atento observador. Suas viagens fornecem bons campos de observações, acontecimentos locais e mundiais importantes. O pregador deve estar atento e atualizado quanto às manchetes que valem sermões. O pregador, ele precisa ser um pregador atento. Ele precisa ser um bom investidor. As necessidades espirituais do rebanho, no momento, fornecem temas. Temos que observar um ponto muito importante, que o pregador, ele precisa ter uma mente transformada, ele precisa estar atento. A você também que tem o desejo de pregar, esta aula bíblica e teológica também é para você. Que vocês possam sempre entender um ponto fundamental, que aqueles que se preparam, aqueles que buscam de fato uma comunhão perfeita com o Senhor, aqueles que se colocam como obreiros aprovados e buscam de fato ter uma comunhão com Deus, terão uma vida guiada pelo glorioso Espírito Santo. O sermão, ele precisa estar baseado na Bíblia, porque uma mensagem fora da Bíblia não é mensagem. Continuando a nossa leitura, sermões são fundamentais para o cristão viver uma vida transformada através do estudo e para aplicar aquele estudo para outras pessoas. Dentro do nosso campo de assuntos, nós vamos aqui tratar outro ponto muito importante dentro da nossa aula, que nós precisamos compreender. Algo muito importante dentro da nossa aula que nós estamos aprendendo. A importância da doutrina. A importância ou valor da doutrina para a Igreja do Senhor e o crente em particular. Vê-se em Mateus 28, versículo 19, Atos capítulo 20, versículo 30, Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 9, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Tito capítulo 1, versículo 9, Tito capítulo 2, versículo 7, Hebreus capítulo 13, versículo 9, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Temos que compreender outro fato que ressalta a importância da verdade divina que na armadura do soldado cristão, a primeira peça
é o cinto da verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14. Um cristão que tem a sua mente firmada nos princípios bíblicos, ele tem uma vida transformada, ele busca ministrar uma palavra correta e ele se preocupa com a doutrina. Porque há muitas pessoas que não querem viver uma vida doutrinada. Um dos grandes pontos fundamentais que a homilética, que é a arte de preparar sermões, ela nos ensina e ela nos leva a compreender pontos importantes que um sermão bem equilibrado, um sermão bem direcionado, um sermão bíblico, um sermão que contém a palavra de Deus é um sermão transformador. E um sermão que contém uma doutrina bíblica, uma doutrina teológica, é transformador. O melhor e um dos grandes pontos importantes para o cristão crescer bíblico é ele ter uma vida direcionada por Deus. Ele se preocupar sempre, entender, buscar, crescer e assim desenvolver a sua mente e instruir-se para que ele possa de fato a cada dia caminhar segundo a palavra de Deus. Há formas de doutrina. Há pelo menos 3 formas de doutrina. Uma é sublime e santa. 2 são perniciosas e deleterias. A doutrina de Deus. Provérbios 4:2, Mateus 7:28, Lucas 4:32, João 7:16, Atos 2:42, Atos 13, versículo 2, Tito 2, versículo 1, a doutrina de homens, Jeremias 23:16, Mateus 15:9, Mateus 16:12, Gálatas 2:22, Tito 1:14, a doutrina de demônios, 1 Timóteo 4, versículo 1, há, pois, demônios cuja atividade não é espalhar violência e outros males ostensivos, mas ocupar-se com o ensino maléfico, falso, errôneo, enganoso. Diferenças básicas entre doutrina e costume. Há pelo menos 3 diferenças básicas entre doutrina bíblica e costume puramente humano. Há costumes bons e maus. A doutrina bíblica conduz a bons costumes. Quanto à origem, a doutrina é divina, o costume em si é humano. Quanto ao alcance, a doutrina é geral, o costume em si é local. Quanto ao tempo, a doutrina é imutável, o costume em si é temporário. A doutrina bíblica gera bons costumes, mas bons costumes não geram doutrina bíblica. Igrejas há que têm um somatório imenso de bons costumes, mas quase nada de doutrina. Isso é muito perigoso. Seus membros naufragam com facilidade por não terem o lastro espiritual da palavra. Prezado seminarista, que vocês possam sempre buscar e ter uma vida direcionada para o Senhor, que as suas atitudes, que as suas ações sejam verdadeiras e direcionadas pela palavra do Senhor, que a sua comunhão, a sua vida com Deus possa cada dia fluir e que dentro desses pontos aqui tratados, entender acerca da doutrina de Deus, doutrina de homens, doutrina de demônios, costumes, maus costumes, são pontos fundamentais que a igreja precisa entender, porque nós precisamos estar a cada dia atualizados. Seja um cristão preparado, prepare os sermões baseado na palavra de Deus, seja um cristão doutrinado, e que a sua mente seja instruída sempre pela gloriosa palavra do Senhor. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa. Eu quero te aguardar no próximo vídeo aula, querendo a graça de Deus, onde vamos continuar tratando de assuntos importantes para o nosso crescimento bíblico para a glória do Senhor. Estaremos orando, agradecendo a Cristo Jesus. Pai, queremos te louvar, te agradecer por mais um vídeo aula. Que o Senhor possa abençoar a cada aluno de uma maneira especial. Obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho para conosco e pela sua fidelidade. Te louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.
Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.